Bom dia a todos, graça e paz em Cristo. Se compararmos esse domingo com o domingo passado, dá para dizer que hoje está quente. Porque domingo, uma hora dessa, estava fazendo 10 graus. Hoje 17, então está super quente hoje pela manhã. Época propícia para falarmos sobre água. Jesus, a água que sacia a sede. É sobre isso que vamos conversar hoje, lembrando do verso que tem nos inspirado todos os domingos. As palavras do Senhor Jesus, quando olhando para a mulher samaritana, ele declarou ser aquele que oferece não uma água qualquer, mas a água viva. Vamos lembrar dessa declaração do Senhor Jesus? E eu te convido a lê-la comigo. Vamos ler juntos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Ele supre a nossa sede, em especial a nossa sede espiritual. Para falarmos sobre sede, nós precisamos definir sede. E há 2 semanas atrás, quando fui buscar essa definição, eu percebi que o fenômeno da sede é algo muito maior do que eu imaginava. Olhando as várias formas de definir sede, tive dificuldade em encontrar uma que fosse simples o bastante para eu mesmo entender. A mais simples que eu achei foi de uma dupla de médicos, o doutor Kenney e Shiu, que definindo sede dizem: as manifestações de sede são definidas como um conjunto de sensações que aumentam com a desidratação e diminuem com a reidratação, que resultam da complexa interação de sistemas de controle fisiológico e influências comportamentais. Você entendeu? Se você é médico, obviamente. Eu não entendi. Então, pedi uma dica para o meu médico nefrologista, o doutor José Gabriel, que faz parte aqui da igreja, que inclusive essa semana foi acionado, porque eu tive cólica renal, e ele definiu numa frase o que é sede. Sede é a manifestação ou sensação da falta de água do corpo. Simples. A sede é um fenômeno que nos ajuda a lembrar de que algo está faltando. Nesse caso, água. Todos nós sabemos o que é sentir sede. É uma mistura de manifestações. Quando estamos sentindo sede, a primeira sensação que temos é a boca seca, mas dependendo da sede, você pode sentir angústia. Algumas pessoas definiram sua sede dessa forma: se sentem angustiados. Começam a ter, inclusive, manifestações de estresse. A pessoa sedenta, ela começa a receber um recado do seu organismo. É como se o seu organismo dissesse: por favor, me trate. E às vezes o organismo faz esse pedido de uma maneira tão intensa que você é capaz de parar em algum lugar totalmente desconhecido para pedir um copo de água. Você é capaz de acordar à noite para beber água. Você é capaz de pagar, dependendo do lugar onde está, R$10 por um copinho de água.
porque o seu corpo está pedindo. O seu corpo como que exige, me hidrate. Irmãos, não só o corpo exige isso. Às vezes o coração também exige. Às vezes a mente exige. Não há apenas sede biológica no ser humano. Existe também sede emocional. Existe sede no campo mental. Existe a sede espiritual. O homem fica sedento de diversas formas. E como todos nós sabemos o que é sede, essa palavra ela começou a percorrer não apenas o campo da biologia, mas foi, por exemplo, para a literatura. Nós usamos a palavra sede para expressar algumas manifestações que temos. Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim: eu tenho sede de vingança? Claro que não era cristão. Claro. Mas alguém chegou para você e disse: eu tenho sede de vingança. O meu emocional clama por vingança. Eu quero me vingar. Sede. Os apaixonados podem usar a sede de outras formas. Estou sedento por ver você. Já ouviu alguém falar isso? Tenho falta de você. Estou com saudade de você. Estou sedento. E para os realmente apaixonados, eu tenho sede de amor. Que coisa linda. Tenho sede. Eu quero ser amado. É a mesma palavra em ambientes diferentes, mas alertando sobre uma sensação. A sensação de que algo está faltando. Pode ser o corpo, pode ser a mente, pode ser a alma humana, dizendo: me supra, me ajude, me complete. E hoje pela manhã, olhando para a mulher samaritana, nós vamos pensar numa sede que extrapola o corpo. Nós vamos pensar na sede existencial, na sede espiritual, na falta que algumas pessoas têm de Deus, a falta de se sentirem completas, preenchidas, uma falta que o corpo, a mente, a alma começam a demonstrar e como que a exigir. Vamos olhar para a mulher samaritana durante alguns minutos. Estamos em João capítulo 4, um diálogo de Jesus e a mulher samaritana. E quando chegamos ao verso 15, Jesus, que acabara de dizer ser Ele uma fonte de água, ele ouve aquela mulher dizer a seguinte expressão: Senhor, dê-me dessa água. Tente imaginar. Jesus acaba de falar. Então a mulher, ela se vira e diz: Senhor, dê-me dessa água. Ela está sedenta. Para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Que sede é essa? É biológica? Talvez um pouco. Porque conforme temos visto, aquela mulher está ao meio-dia, num local muito quente, buscando água. Ela está com sede de água do poço. Ela está com a sede biológica que você e eu temos nos dias quentes. Mas quando nós continuamos a leitura, nós percebemos que a sede da mulher samaritana foi muito além do que um corpo que pede água. O seu coração também estava sedento. A sua alma como que clamava por ser satisfeita, por sentir-se completa.
A mulher samaritana, completamente sedenta, está diante do Senhor Jesus, e Jesus vai agora tocar nessa outra sede. E sabe como ele faz isso? Nos versos 17 e 18, o Senhor Jesus traz à tona o que acontecia não no corpo daquela mulher, mas nas suas emoções, na sua vivência espiritual. O Senhor Jesus traz à tona algo que ela não gostava de lembrar, mas que era sua realidade. O Senhor Jesus diz: vai e traga o teu marido para a gente conversar. E ela então diz: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus completa, versos 17 e 18, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Foi difícil para ela ouvir tais palavras do Senhor Jesus. Seria difícil para cada um de nós aqui. Porque, queridos, nós temos uma grande dificuldade em admitir algumas realidades da nossa vida. Há coisas que não gostaríamos sequer de lembrar, quanto mais que alguém as anunciasse. Há coisas que nós escondemos. Se viessem à tona, nos deixariam tão envergonhados como aquela mulher ficou. Porque a sede daquela mulher não era apenas sede de água. Eu separei a sede daquela mulher em 3 grandes manifestações que aparecem nessa simples frase do texto. Primeiro, ela tinha sede por relacionamentos. Porque a sua história é uma história de busca de relacionamentos. Ela buscou um primeiro relacionamento que não deu certo. Busca um segundo, um terceiro, quarto, quinto, está no 6º relacionamento. Ela buscava encontrar alguém. Alguém que suprisse suas necessidades emocionais. Alguém que lhe desse segurança. Estamos falando de uma época na história em que uma mulher sozinha não era apenas discriminada, mas ela chegava a ter as necessidades mais básicas de um ser humano colocadas em xeque. Estamos falando de uma sede por encontrar alguém, mas não só por isso. Ela também tem uma sede por acertar. É por isso que ela tenta. Estamos falando de relacionamentos, mas poderíamos falar de uma série de outros acertos que nós buscamos na vida. Tenta acertar uma vez, tenta acertar 2, 3, 4, 5, está 6 vezes tentando acertar. Conhece alguém que está tentando acertar, por exemplo, a carreira? Tentou essa, aquela outra, não se satisfez. Talvez você hoje mesmo esteja tentando acertar em alguma área da sua vida e não consegue. Está como ela, uma busca por acerto, uma sede por acertar, mas não só por isso. Uma sede por sentir-se amada, sentir-se suprida, sentir-se uma mulher completa. Poderia ser um homem, a busca é a mesma. Essa necessidade por nos sentirmos alguém que é valorizado, alguém que é importante. E veja que ela por 5 vezes tentou encontrar um marido, não conseguindo, ela agora busca um homem qualquer, não precisa mais ser marido, ela só quer ser amada, ela só quer ser importante para alguém. A sede da mulher é a sede de grande parte de nós todos.
a sede por encontrarmos pessoas que nos completem, a sede por acertarmos, por sermos bem-sucedidos em alguma área da vida, por podermos receber um prêmio, quem sabe, um reconhecimento, a sede de nos sentirmos amados, nos sentirmos queridos o bastante para ouvirmos frases do tipo: meu amor, meu bem. É a nossa sede. E no caso desse personagem, veja que busca enorme. Irmãos, não estamos falando de uma ou duas tentativas, nós estamos falando de 6 tentativas. Não estamos falando de uma tentativa fria, irracional. Nós estamos falando de tentativas que envolveram as emoções, envolveram o corpo, envolveram o tempo, envolveram expectativas emocionais. A sede existencial é assim. Ela coloca o nosso ser inteiro em busca de alguma coisa. E eu ouso dizer que há pessoas que, como essa mulher, estão em busca, estão sedentas, estão tentando uma vez, duas, várias vezes, estão algumas vezes sofrendo como ela sofreu, mas estão querendo de alguma forma suprir as suas necessidades. Qual é a sua sede? É a sede de sentir-se uma pessoa amada? É a sede de finalmente ser reconhecido por seu potencial através de uma boa carreira? É a sede de ter mais dinheiro para comprar algo que te dê uma realização, para você, quem sabe, até dizer: estou deixando esse patrimônio para os meus filhos? Qual é a sua sede? No caso da mulher, sede por relacionamentos, sede por amor, sede por acertar. Há um livro de Bill Elliff chamado One Cry. Veja a frase que ele escreve: o ser humano busca incessantemente preencher o seu vazio. Ele será capaz de tudo para isso, inclusive as coisas mais terríveis. Tudo se justifica por essa busca. Quanto maior a busca, maior a coragem para tentar e tentar. E, infelizmente, alguns morrerão tentando. Que busca, que sede. Alguns, com a sede de se sentirem profissionais bem-sucedidos, sabe o que eles serão capazes de fazer? De passar como um trator por cima de vários colegas. A expressão puxar o tapete é conhecida por alguns aqui. Alguns que tinham sede pela carreira, mas encontraram alguém que tinha uma sede muito maior. E essa pessoa foi capaz de tudo. Conhece a história de alguém que, em nome de suprir uma sede emocional, talvez sexual, abandonou sua família e buscou numa outra pessoa saciar essa sede? Ainda que o preço disso fosse deixar filhos pequenos, ainda que o preço disso fosse sacrificar toda uma história. Conhece alguém? Por certo você conhece. Conhece alguém que é capaz de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Deixa a família, deixa a saúde, deixa tudo, porque quer o dinheiro e não abre mão dele por nada. Conhece alguém assim? Ou conhece alguém que tem uma sede por construir o seu nome, por sentir-se grande,
E para sentir-se grande, ele é capaz de humilhar pessoas, ele é capaz de tratar mal pessoas, ele é capaz de destruir vidas, por causa de um nome. Irmãos, nós estamos falando de sede existencial, da necessidade de ser suprido. Várias áreas da vida, cada uma delas se torna como que uma porta aberta, para que pessoas saiam em busca de preenchimento, tentando matar a sua sede. Como que a mulher samaritana queria matar a sua sede? Temos 2 trechos agora para ler, tentando entender essa busca. Ela sai em busca de algo, e nessa conversa com Jesus, nós vamos perceber onde a mulher samaritana tentou saciar a sua sede. Versos 11 e 12. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Verso 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nós vamos agora fechar o nosso foco, e vamos pensar que a grande sede daquela mulher era uma sede por Deus. Os detalhes são apenas para esconder a grande sede. Nós vamos imaginar que aquela mulher está sedenta de dentro para fora, sua alma está clamando ser preenchida, ela não entende como, mas ela está sofrendo, ela está clamando, ela está procurando. Onde ela tentou encontrar a água que sacia a sede existencial. Há 3 figuras nesses 2 versos: a figura do poço, a figura de Jacó e a figura do monte. Cada uma delas representa algo. Então vamos olhar para a primeira, a figura do poço, que nitidamente é a representação do tradicionalismo. Por quê? Porque o poço é estático. A imagem do poço é daquilo que foi construído por mãos humanas. Quando Jesus oferece água, o que vem à mente da mulher? O poço. É o que ela pode tocar. E a tradição é assim. A tradição é aquilo que nós construímos. Seja uma tradição religiosa, seja uma tradição de família. Tradição são valores construídos. É o nosso poço. Veja que ela diz algo interessantíssimo. Ela diz assim: Senhor, o poço é fundo. Ela cogita que a tal água viva que Jesus oferece estivesse dentro do poço, porém lá no fundo, quem sabe? Ela faz praticamente uma ironia. Olha, o poço é fundo, só não tem como ir além de onde eu já fui. Você conhece pessoas que estão tentando de todas as formas matar a sua sede espiritual de um modo especial, através de tradições, através da repetição do que sempre fizeram, do que lhes foi legado, talvez pela família. Talvez a família disse que os problemas da vida serão resolvidos dessa forma. Talvez o meio onde ela vive diga que é assim que a provisão vem. E então, cheios do nosso tradicionalismo, nós colocamos uma barreira à ação do Senhor Jesus e falamos: Senhor Jesus, eu tenho minhas tradições, eu tenho meu legado, eu tenho as minhas impressões da vida, eu tenho meus métodos. Algumas pessoas estão tão sedentas que elas são capazes de levar essa tradição a últimas instâncias, se tornam verdadeiros fariseus, porque os fariseus eram assim.
extremamente tradicionalistas. Construíram um patrimônio de regras, de impressões, de leis. Mas a questão é que quem construiu o poço foi um homem. Quem constrói toda essa elaboração ou impressão tradicionalista são homens. Homens não conseguem suprir as necessidades da alma. Só Jesus faz isso. Há uma frase que já lemos juntos algumas vezes, mas ela é tão especial. Charles Swindoll cita: a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Há pessoas mais apegadas à tradição do que a Jesus. Há pessoas buscando serem preenchidas em elementos de tradição, sejam religiosos ou não religiosos. Você é uma dessas pessoas que diz: o que vai me suprir é esse legado de tradição que eu recebi. Outro lugar onde a mulher tentou suprir suas necessidades, sua sede, ela cita o pai Jacó, é uma representação também. Na minha impressão pessoal, é uma representação religiosa. Ela diz: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que audácia! O Senhor é maior? O Senhor é Jesus, mas o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Quem era Jacó? Um personagem importante na história, mas para os samaritanos ele era ultra importante, super importante. Era como que uma referência de religiosidade, de fé. Então, quando ela diz: o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, ela está, na verdade, trazendo à luz a sua religiosidade, simbolizada por um homem que fez história, foi usado por Deus de forma magnífica na história. Um homem corajoso. O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Ela tinha suas tradições, aquilo que foi construído com suas mãos, com as mãos dos seus pais, com o vocabulário, com o pensamento, mas ela também tinha a sua fé. O pai Jacó é maior. Eu creio, mas tudo que eu creio está como que limitado por essa figura. É o meu máximo, é o meu padrão, é o meu modelo. Irmãos, a religiosidade pode se transformar em um obstáculo à própria ação de Deus em nossa vida. Porque a religiosidade também é construção nossa. Os nossos apegos litúrgicos, os nossos apegos de vocabulário religioso, os nossos apegos de tradição religiosa, de paradigmas religiosos, aquilo que recebemos de determinado pastor, do papai que era tão fiel na igreja, do meu irmão que foi criado naquela religião, tudo isso pode se transformar num patrimônio religioso maior do que o próprio Deus. É por isso que ela faz como que um jogo de palavras: o Senhor é maior do que Jacó, o Senhor terá mais poder do que Jacó, o Senhor poderá fazer alguma coisa que o meu Jacó não fez. Foi Jacó que construiu o poço, ele sim, ele é meu paradigma, ele é minha referência. Mas a questão é que, mesmo tendo a referência a Jacó, ela está já em 6 relacionamentos frustrados.
Mesmo tendo o grande pai Jacó como sua referência, ela continua sedenta, ela continua em busca, porque a religião não consegue suprir o vazio da alma. É só Jesus que faz isso. Irmãos, nós pregamos isso, mas não vivemos isso. Somos capazes de colocar Jesus de lado e nos apegarmos a questões religiosas com tanto amor, que o Senhor Jesus, quem sabe, deve olhar para nós e dizer: me ame um pouquinho também, dê um espaço para mim também. A religiosidade é comum a todos, sejam povos, sejam grupos, todo mundo tem religiosidade. Isso é uma linguagem sociológica, faz parte da nossa vivência. Nós temos nossa religiosidade como cristãos batistas, mas essa religiosidade não é maior do que Jesus. Sabe por quê? Porque nós criamos essa religiosidade, tentando através dela nos aproximarmos do próprio Jesus. Nós não podemos tornar santo algo que é transitório, que foi criado por nós mesmos, como, no máximo, uma ferramenta de aproximação do Todo-Poderoso. Jesus, nesse momento, talvez entendendo a fraqueza daquela mulher, ele não deu uma resposta à altura. Quem sabe se fôssemos nós, daríamos. Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é como que atacado: você é maior do que nosso pai Jacó. O que você responderia? No mínimo, falando: mulher, fique quieta. Você não sabe o que você está dizendo, você está louca. Eu estava lá quando esse mundo foi criado. Eu estava lá quando cada peça desse universo veio à existência. Mulher, eu sou maior não só do que Jacó, eu sou maior do que todos os Jacós unidos, eu sou maior do que todos os poços, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não cultuamos religião, nós não cultuamos tradição, nós cultuamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus que salva, não é religião. É Jesus que transforma. Nós não podemos colocar limites ao poder de Jesus por causa de algo que nós mesmos criamos. A palavra de Deus é o caminho que vai dizer não a religião A, B, C ou D é mais favorável ou mais certa. Mas a palavra de Deus vai nos dar uma direção para que, no máximo das nossas ações, o Senhor Jesus seja exaltado, e não nós mesmos, por nossa tradição ou por nossa religiosidade. Mas há uma terceira figura, que é a mais fantástica na discussão aqui. É um monte. Veja que ela aparece alguns versos depois dos primeiros versos lidos, quando aparecem os dois primeiros símbolos daquela mulher. Há um diálogo entre o pai Jacó e o poço, e agora a introdução do monte. O Senhor Jesus intervém, e aí a mulher sai com essa pérola. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, quem está falando de monte aqui? Ninguém. O nosso assunto é poço e é água. De onde veio essa história de monte? O monte também é um símbolo agora. É o símbolo de um movimento. A pessoa está sedenta,
Mas quando alguém diz, olha, a tua sede será saciada por Jesus, a pessoa faz o quê? Foge. O monte simboliza a fuga humana, simboliza colocar alguma coisa que disfarce a realidade. Essa fuga que se dá, no caso da mulher, por relacionamentos, por tentar de novo, ela está fugindo. O assunto não é esse. O assunto é você. O assunto envolve 6 relacionamentos. O assunto envolve um coração quebrado. O assunto envolve uma série de incertezas. O assunto não é qual é o monte onde se deve adorar. Mas, irmãos, como nós, seres humanos, gostamos de fugir das necessidades espirituais que temos. Rapidamente aparece um monte. E nós começamos a discutir sobre o monte. Veja, o monte não faz parte do enredo, mas ele entra em cena. A mulher acha que falando sobre o monte, Jesus vai mudar de assunto. Se eu olhar para o monte, se Jesus olhar para o monte, quem sabe ele vai parar de falar no meu passado. Quem sabe se Jesus entrar nessa de começarmos a discutir teologicamente sobre o monte, ele vai parar dessa conversa sobre os vários relacionamentos que eu tive. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero que ninguém me esprema na parede. Eu não quero que ninguém traga à luz a minha verdade cruel. Eu quero é discutir religião. Eu quero é discutir, no máximo, as questões externas da vida. Porque enquanto eu estou discutindo isso, eu não falo sobre mim mesmo. Eu não confesso meus pecados, eu não abandono a minha vida errada. Ah, meus irmãos, quanta fuga a nossa sociedade tem de Deus. E infelizmente, nós acabamos entrando por algumas veredas de fuga, discutindo montes, enquanto a questão é outra. É a vida de um homem, de uma mulher, que sedentos espiritualmente, precisam mais do que nunca de Jesus. Nós falamos tanto em monte, mas falamos tão pouco sobre as nossas verdades. Construímos um ambiente onde falar sobre Deus é algo que fazemos com muita intensidade. Mas abandonar nossos pecados é algo que não fazemos. Sequer conversamos sobre isso. Não conversamos sobre aquilo que desagrada a Deus. Nós somos capazes de ter uma lista, mas somos incapazes de olhar o primeiro item dela e a transformarmos em realidade de vida. Eu ouvi certa vez uma mensagem de um pastor presbiteriano, que você conhece, o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele dizia assim, que possivelmente muitos teólogos irão para o inferno. E eu concordo com ele. Aliás, há vários teólogos que não tiveram um encontro pessoal com Deus. Na Europa, há escolas de teologia onde a grande maioria dos alunos não são cristãos, alguns declaradamente ateus, estudando teologia num caráter estritamente científico. Mas não precisamos ir à Europa. Nós podemos olhar para os nossos ambientes eclesiásticos, onde por vezes estamos estudando, isso é muito importante. Mas o estudo é como a porta que diz, a verdade é essa, agora aplique. Irmãos, nós precisamos tornar vivo o ensino. Nós não podemos transformar o ensino num monte.
Não podemos transformar a palavra num monte. Como que, usando por exemplo, sermos tão bons em definir amor, mas incapazes de amar. Sermos tão bons em definir perdão, mas incapazes de perdoar. Sermos tão bons em definir uma série de temas e encontrarmos na palavra de Deus todos os vínculos históricos, sociais, mas incapazes de olhar para ela sendo a palavra de Deus. A palavra viva, que tal como espada, vai lá no nosso íntimo, e quando toca no nosso ser que precisa de transformação, nós trememos, nós choramos. John Stott, em uma de suas obras, dizia que uma pessoa que lê certos trechos da Bíblia e não sente sequer um pingo de tristeza, é porque por certo ainda não entendeu que ali é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Não é um livro texto para ser estudado em sala de aula, mas é a palavra de Deus que é estudada em sala de aula, mas é vida, e a ela nos submetemos como ao próprio Deus, já que é a palavra dele. Fale muito de monte, pouco de Deus e de si mesmo, e você, a semelhança daquela mulher, será um homem ou mulher sedento, espiritualmente falando. Termino olhando para o verso 14 que lemos juntos. Em meio a toda essa busca de uma mulher, em meio a todos os desacertos e equívocos, o Senhor Jesus se levanta dizendo: eu tenho algo para você. Eu tenho. Não é um poço, poço você já tem. Não é um substituto para o pai Jacó, porque não dá. Eu sou muito maior do que ele. Não é um monte, sou eu, Jesus. Eu posso matar sua sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, sabe o que acontecerá? Em vez de sede, uma fonte de água. Em vez de busca nisso, naquilo, uma completa satisfação espiritual, que sabe que não é a carreira que completa um homem, não é um outro ser humano que completa o homem, mas é Jesus que completa o homem. E o homem completo, ele achará o relacionamento abençoador, achará a carreira que lhe fará bem e que combinará com o seu perfil, achará uma série de outras coisas na vida que serão usadas para a honra e glória desse Deus, mas é Jesus quem sacia a sede. Agora precisamos entender algo crucial. É Jesus quem sacia, é a essência, é Ele Jesus. Se é Ele quem sacia, então cuidado com os itens onde você tem buscado satisfação. Essa xícara vazia não sacia a sede de ninguém. Essa outra não sacia a sede de ninguém. Qual a diferença entre uma e outra? Forma, tamanho. Deixá-las aqui, carregá-las comigo, não saciarão a minha sede. Nenhuma vasilha dessa pode saciar a minha sede. Nem essa. Vazias. Elas não podem fazer nada pela minha sede. Eu posso, quem sabe, durante algum tempo,
segurar uma delas e sonhar com a água. Você já fez isso? Ah, se tivesse cheia. Mas isso é no mínimo insano. Isso não fará brotar água aqui dentro. Queridos, a nossa busca não está nos formatos, a nossa busca não está nos tamanhos, a nossa busca está em Jesus, é Ele a água viva. Irmão, talvez você esteja hoje tão triste, porque o teu formato é aquele, o que você gosta é aquilo, e quem sabe estão te oferecendo um outro formato, mas não é nem esse, é a água que vai lá dentro. Pare de se iludir, pare de buscar monte, busque Jesus. Agora, tem algo aqui que mata a sede. Não vou te oferecer porque é individual. A salvação é assim, sabia? Não adianta você querer repartir com alguém. Você pode, no máximo, e deve fazê-lo, compartilhar como essa pessoa pode ter o acesso que você teve. Agora, é exclusiva, é para você. Essa sim. Bênção, coisa boa. Eu diria até que é a mais feia de todas as outras aqui, concorda comigo? Olha lá. A mais barata, essa aqui. O recipiente mais barato foi esse. Mas aqui está a água. Pensa. Então, cuidado onde você está buscando saciar sua sede. Cuidado com essa briguinha tola de, não, o meu é melhor, o outro é melhor, o outro é melhor, o outro, estão todos vazios. A questão não é o formato, a questão é Cristo. Porque até hoje nenhuma pessoa foi salva, senão em Cristo Jesus e por Ele. Até hoje ninguém foi perdoado por uma igreja, por um pastor, por uma denominação ou por uma religião, mas foi perdoado pelo próprio Deus, que em Cristo Jesus oferece perdão a todo aquele que arrependido confessa os seus pecados. Até hoje ninguém entrou no céu com uma placa, com uma declaração dizendo, olha, eu era dessa igreja, olha, é o pai Jacó, foi ele que me salvou. A água eu tirei daquele poço, que a minha família, extremamente religiosa, me legou isso. Ninguém entrou no céu assim. Os que lá entraram foram aqueles, lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo próprio Cristo, água viva. Então, a sede da alma, quem sacia? É Jesus. Só Ele sacia a nossa sede. Louvado seja o nome desse Jesus. Exaltado seja o nome desse Jesus. Vamos louvá-lo, vamos ficar de pé. E nesse final de culto, nós só podemos exaltar o nome de Jesus. Só podemos honrar o nome de Jesus. Só podemos anunciar que Ele é o único que pode salvar. Vamos celebrar. E a música que nós vamos cantar tem uma frase que diz assim: Jesus é o caminho para a vida encontrar. O meu querer, ou seja, a forma que eu gosto de uma daquelas ali, uma pode ficar mais geladinha, conservar mais tempo, outra pode ser mais elegante, mais bonita. Isso eu coloco diante do altar do Senhor, porque o que me interessa é que Ele é o caminho, Ele é a água que vai matar a minha sede, e é perto dEle que eu quero estar.
ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a ti. Mais uma vez. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre